Fala pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Animes AF e estamos a poucas horas da estreia de Evangelion Thrice Upon a Time na Amazon Prime, o filme que fecha a tetralogia da saga Rebuild. Eu vou aproveitar o momento para relembrar alguns pontos em que o Rebuild precisa explicar e que vai ser interessante da gente observar agora assistindo o filme a resolução desses pontos, de certa forma, né? Conferir se essas teorias, né, são verdadeiras de fato. Então, hoje eu vou apresentar aqui duas teorias e um ponto em geral para análise e um arco que a gente espera algum tipo de resolução importante. Bom, então a primeira teoria que eu vou comentar aqui, ou primeiro ponto curioso no caso, é sobre a máscara de Lilith que foi apresentada no primeiro filme do Rebuild of Evangelion, o 1.1, lançado em 2007. O filme é bem similar aos 6 primeiros episódios da série original, tem poucas diferenças. As maiores diferenças são mesmo de situações que não chegam a acontecer ou não são mostradas. Porém, tem uma cena que é bem diferente do anime original, que é a cena antes da batalha com Ramiel. Shinji ainda com pouca motivação para entrar no Eva, a Misato resolve levar ele até o Dogma Central, onde descansava Lilith. Porém, no anime original, a Misato não sabe da existência de Lilith. Ela só descobre no episódio 15, quando o Kaji leva ela até lá. E ainda assim, num primeiro momento, eles acreditam que, na verdade, aquele ser é Adão e não Lilith. E aqui ela, além de já saber que Lilith está no Dogma Central, ela ainda não diz que é Adão. Mas uma coisa ainda curiosa com Lilith no Dogma Central é a máscara. No original, temos a máscara de Lilith. A máscara que tem o símbolo da Cilie. Enquanto aqui tem uma outra máscara, uma máscara muito similar ao rosto dos anjos, né? A espécie de rosto que os anjos possuem. Então, a partir dessa cena, surgiram diversas especulações e teorias de que, na verdade, não foi a máscara que foi trocada, e sim Adão por Lilith. Na última cena desse filme mesmo, quando é mostrado Kaoru na base da lua, se preparando para o encontro com Shinji, é mostrado, de fundo, um ser com a máscara de Lilith, que é como é mostrado na série original. Então, as pessoas começaram a associar Lilith com aquela figura com a máscara com o símbolo da Cilie. Então, aqui em Rebuild, os locais estariam trocados. Porém, eu particularmente acredito que, na verdade, Lilith não foi trocada de lugar com Adão. E que, na verdade, foi simplesmente pelo fato dos personagens já saberem da existência de Lilith no Dogma Central. A Cilie não precisava esconder essa informação de certa forma, colocando sua máscara que indicaria Adão no Dogma Central, na série original. Então aqui, como os personagens já sabem da história, já sabem que é Lilith, simplesmente essa máscara representa a Cilie e a instrumentalidade humana. Isso porque uma série de fatores motivacionais até do ataque dos próprios anjos teria que ser revista caso o que tivesse embaixo no Dogma Central fosse Adão e não Lilith. Bom, então a gente vai entender isso melhor provavelmente agora conferindo o último filme. Ou não, né? Evangelion sempre, até hoje, deixou alguns questionamentos, né? Que ainda não foram 100% respondidos. Beleza. Então, a gente vai agora para o segundo ponto, que é talvez a teoria mais famosa de Rebuild. E aqui as pessoas mais provavelmente estão curiosas para saber se é verdade de fato, que é a teoria do loop. A teoria do loop
Eu vou fazer um breve resumo aqui. É uma teoria que diz que, na verdade, Rebuild não é uma nova história em uma linha do tempo totalmente separada da original, e sim, na verdade, uma continuação canônica da história original. A evidência mais forte apontada é o Mar Vermelho em Rebuild, coisa que na série original só chega a acontecer depois da instrumentalidade humana no The End of Evangelion. Anteriormente a isso, o mar é azul e com vida normalmente. Em Rebuild é explicado que esse mar ficou assim a partir do segundo impacto, diferente da série original que foi apenas depois do terceiro impacto. Mas aqui em Rebuild já é dito que a partir do segundo impacto isso já aconteceu com o mar. Porém isso ainda seria um indício de que possivelmente Rebuild seria uma continuação. E isso é reforçado ainda em outros pontos, como as falas do Kaoru, de que ele diz que desta vez vai fazer o Shinji feliz, como se isso já tivesse acontecido antes, e ele ainda se lembra. Ou então a própria personalidade de alguns personagens. Shinji, que parece mais heróico, Asuka, que parece mais centrada, ou a Rei, que parece mais humana. Inclusive até a famosa cena em que ela segura o tapa da Asuka no elevador, como se fosse algo como dessa vez não. Os próprios manuscritos do Mar Morto, que já foi algo abordado na série original, que era um tipo de previsão do que ia acontecer, ainda não foi tão bem explicado nem mesmo na série original. O nível de precisão desses manuscritos em Rebuild é até maior do que na série original. Isso eu já vou emendar com o último ponto, que é o relacionamento da Rei com o Shinji. No próprio 1.0 existe uma cena em que, em uma conversa com Fuyusuke, Gendo diz que o Shinji, da próxima vez que quase desistir de se tornar um piloto do EVA, será importante que ele já tenha uma conexão com a Rei antes. E em Rebuild, de fato, essa conexão do Shinji com a Rei é extremamente importante. O próprio terceiro impacto, ou quase terceiro impacto, só é causado devido aos sentimentos que o Shinji tinha pela Rei, o que faz ele voltar para salvá-la, não se importando com as consequências. E que de fato houve severas consequências com o mundo essa atitude dele. A Rei mesmo, na série original, o que faz ela abandonar os planos do Gendo foi a importância, a ternura que ela sentia pelo Shinji. O clímax dos dois primeiros filmes é o Shinji indo salvar a Rei, no caso. Tanto que a música dos créditos é até a mesma nas duas ocasiões. E isso provavelmente vai ter uma importância novamente grande no último filme. Porque em Evangelion, nós vemos que a parte racional dos personagens geralmente não é a que prevalece para determinada atitude da história. A parte psicológica, emocional dos personagens é um grande ponto da imprevisibilidade de Eva. O certo nem sempre é feito, e isso sempre dá consequências por conta desses laços emocionais dos personagens. E em Rebuild vemos um desenvolvimento muito importante motivacional para o Shinji, e isso é visto inclusive no walk talk dele. O walk talk é um tipo de vazio pro buraco do coração do Shinji, em que ele tenta preencher, e que no caso a primeira pessoa que preenche esse vazio é a Rei. Tanto que quando ele desiste de pilotar o EVA, ela encontra esse walk-talk dele e guarda com ela. E quando o Shinji resgata ela tá com esse walk-talk. Ele resgata ela de fato, ele consegue o walk-talk de volta. Isso é algo que foi recuperado no último filme. A única coisa que restou no EVA 01 com ele foi esse walk-talk. E que isso é uma simbologia muito forte com o que é mostrado em Rebuild. Por quê? Ele encontra o walk-talk, mas o walk-talk já não funciona.
As músicas não estão lá. As músicas não vão conseguir preencher o buraco na alma do Shinji. Da mesma forma que ele encontra a Rei Quanto no terceiro filme. A Rei Quanto é a Rei. A Rei está lá, mas não é ela. Não tem música. Ela não tem a essência da Rei que ele conhece. Então, ele conhece o Kaoru. E o que o Kaoru faz? O Kaoru preenche esse vazio na alma do Shinji. Ele conserta o Oktoki. Ele preenche o buraco na alma do Shinji em que a Rei tinha preenchido. E no final do último filme, o que acontece? Kaoru se sacrifica. Shinji está com o Oktoki novamente, porém ele o abandona e a Rei Quanto encontra esse Oktoki e leva com ela. Isso para mim indica que ela vai provavelmente preencher novamente esse vazio no Shinji, ou pelo menos fazer ele aprender a viver sem esse preenchimento. O interesse amoroso do Shinji com a Rei no filme é muito forte. Apesar da polêmica origem da Rei, ainda assim é evidente que há um interesse amoroso muito forte e que isso provoca até, de certa forma, acontecimentos negativos no universo deles mesmo, assim como positivos também. Apesar da polêmica origem da Rei, a Rei não é uma extensão da Yui ou algum tipo de reencarnação da Yui. Ela é uma casca de Yui, né? Mas na verdade ela é uma pessoa nova. E o plot da Rei mesmo é ela se entendendo como uma pessoa que é consequência das interações que ela tem em vida. A atitude do Shinji mesmo, mais próxima a ela já a partir do final do primeiro filme, só se intensifica daí pra frente. Realmente fez esse sentimento dela por ele ficar mais forte, o que também refletiu nele no caso. Temos até uma evidência muito forte disso já na cena do sorriso mesmo, que ela não vê o Gendo quando ele pede para ela sorrir, ela simplesmente vê o próprio Shinji somente. Bom, eu vou abordar mais pra frente um vídeo só sobre o relacionamento da Rei com o Shinji. Eu também vou fazer de outros personagens, né? As interações. Vou abordar melhor essa forma polêmica, vou fazer uma análise profunda disso, das simbologias, do significado. E agora, assim que eu assistir o último filme, eu vou voltar aqui, fazer impressões, voltar nesses pontos, ver quais estavam certos e quais não estavam. Mais pra frente eu vou fazer uma análise profunda do filme, provavelmente em várias partes, para nenhum detalhe ficar de fora. Também, futuramente, teremos vídeos de outros animes, séries, livros. Eu estou aberto a sugestões. Vocês podem deixar aqui nos comentários. Se preferirem, podem conversar comigo no Insta via DM. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição. E eu peço para que se inscrevam nos canais para ficarem por dentro dos próximos vídeos. Vai ter muito conteúdo de Eva aqui no canal. Eu vou abordar desde obras canônicas como spin-offs. Então se inscrevam aí, ativem o sininho para não perder nada. Se gostou, deixem o like. Muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo. Quem puder dar uma força aí. E estou aberto a sugestões. Valeu, pessoal. Abraço.